palavra de Deus. Creio que o Senhor vai estar te abençoando. Amém? Hoje eu quero ler aqui um texto na palavra de Deus que está lá em João, no capítulo 8, versículo 32, que diz assim, olha só: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que muitas vezes eu até conheço a palavra de Deus, mas a minha vida não mudou? Por que muitas vezes eu conheço essa palavra e mesmo assim eu passo por lutas e dificuldades? Qual será o motivo? Por quê, pastor? Por que parece que eu apenas mudei de religião? O que tem acontecido comigo? Por que muitas vezes eu acredito que conheço a palavra, mas aparentemente a minha vida não mudou? Nós vamos aprender nessa manhã alguns princípios dentro da palavra de Deus. Por que muitas vezes eu passo por tantas lutas e tantas dificuldades, mesmo lendo a palavra? Não existe nenhuma garantia na palavra que seria fácil, para você entender. Jesus mesmo disse que eu e você iríamos passar por lutas. Ele disse assim, ó, eu vou para o meu Pai, mas vos deixo um Consolador, o Espírito Santo. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer também. Mas, entenda uma coisa, a Bíblia está dizendo assim, conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a verdade. Precisamos verdadeiramente conhecer. Mas conhecer de que ponto, pastor? No ponto espiritual. Você tem que entender que essa Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. Mais ainda, ela não é apenas um livro de história, mas ela é a palavra de Deus. E essa palavra pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida. Mas a minha vida só mudou a partir do momento que eu comecei a conhecer, não apenas no nível intelectual, não apenas no meu nível da minha mente, não apenas no nível de conhecimento. Talvez você que está me assistindo agora, você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, você é uma pessoa que lê muitos livros, mas a sua vida não mudou. Sabe por quê? Porque a palavra não desceu lá para o Espírito. Mas você precisa verdadeiramente buscar e conhecer a verdade, mas no nível espiritual, no nível mais profundo, para que você venha experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas têm o conhecimento, muitas pessoas hoje você debate, muitas vezes você conversa com pessoas que conhecem a Bíblia muito mais do que eu. Talvez você que está me assistindo, você até pode dizer, esse pastor não sabe nem falar direito, olha só. Mas eu quero dizer algo para você, meu querido, essa manhã, vindo do Espírito Santo. Se você começar agora a ler a palavra, buscar a palavra, mas no nível espiritual, sabe o que vai acontecer com você? Sua vida vai mudar. A Bíblia, isso aqui é o manual de vida. Então, se você deseja verdadeiramente buscar a vontade de Deus está aqui, ó. A vontade de Deus, ela está aqui, mas ela somente aqui nesse livro, ela não vai mudar a sua vida. Ela somente aqui na sua mente, somente na sua mente não vai mudar, mas quando ela desce para o teu espírito, aí a coisa muda. Porque quando ela vai para o teu espírito, você começa a praticar. Jesus mesmo conta uma parábola. Jesus diz assim, ó, que existia 2 homens. E esses 2 homens construíram cada um uma casa, mas cada um em um lugar diferente. Um construiu sobre a areia. Quem aqui já foi na praia? Todo mundo deseja construir uma casa bem próximo do mar, né? Mas o outro decidiu construir sobre a rocha, sobre uma rocha sólida. Então, entenda só, imagina só, quando estava nas primaveras da vida, quando estava na primavera, talvez no verão, quando não existia vamos dizer assim, uma tempestade, uma chuva, algo mais, uma dificuldade, talvez a se enfrentar, o que aconteceu com aquela casa? Aquela casa ficou de pé. Não é assim? Quando nós vemos para o Evangelho e nós lemos a palavra por ler, quando nós pegamos essa palavra e usamos como amuleto, quando nós pegamos essa palavra e abrimos lá no Salmo 91, deixamos lá em cima e dizemos que é um salmo de guerra e aquilo ali se torna um amuleto da minha vida, onde todo dia eu busco a mesma coisa e aí aquilo ali não muda a minha vida. Mas quando eu começo agora sobre a rocha,
a ler a palavra e a descer para o meu espírito. E agora isso começa a trazer vida sobre mim. Sabe o que vai acontecer? Eu vou enfrentar as diversidades da vida, mas nada vai me abalar. Então a Bíblia está dizendo que ali 2 homens, o que estava sobre a areia, a Bíblia diz que veio a chuva, veio o vento, e a casa foi destruída. Uma das pessoas que eu conheço, talvez você conhece muito de Bíblia, mas não tem intimidade nenhuma com o Senhor. Tem apenas o conhecimento do nível da alma. Mas o Senhor hoje deseja trazer sobre mim e sobre a sua vida hoje um conhecimento do nível espiritual. Conhecer. Você precisa verdadeiramente conhecer, experimentar. Você precisa verdadeiramente desfrutar desta palavra. Essa palavra tem que queimar dentro de você. Essa palavra tem que queimar dentro do teu coração. Essa palavra, ela tem que fazer parte da sua vida. Ou você é apenas um cristão de gaveta? Ou você é apenas um cristão de placa? Eu acredito que não. Talvez, se tem faltado ânimo, se tem faltado sobre a sua vida, ânimo para enfrentar as diversidades da vida, eu quero fazer um desafio com você hoje, a começar a olhar a palavra de Deus de uma forma diferente, não como um amuleto, mas olhar como algo vivo e real sobre a sua vida. Começar verdadeiramente a praticar o que está escrito aqui, mas a praticar de uma forma íntima e profunda. Você sabia disso? Jesus está dizendo que aquele que estava sobre a areia, veio o vento e derrubou. Veio a chuva e derrubou. Quando está tudo bem, quando as coisas estão bem, nós acostumamos dizer que somos cristãos, né? Aí quando as coisas vai mal, a gente diz assim, já fiz parte daquela igreja. Ah, eu quero perguntar para você, a sua vida, ela está enraigada sobre a rocha ou sobre a areia? O que estava sobre a areia, a casa caiu. O que é essa casa, pastor? Essa casa representa eu e você. Essa casa representa a minha vida e a sua vida. Eu passo por muitas lutas. Eu acredito que todos que estão me assistindo passam por muitas lutas. Não é verdade? Mas a grande diferença é, será que eu vou conseguir vencer? Baseado em quê? Baseado na minha vontade? Ou baseado na vontade de Deus? Baseada no que eu acho? Ou baseado no que a palavra diz? O que a palavra diz é verdade. Está dizendo, conhecereis o que? A verdade. Quando eu conheço algo. E eu conheço algo importante para mim. Eu estou rouco. Mas eu conheço a verdade. E essa é a verdade para a luz da minha vida. Essa é a verdade para a minha vida. Essa é a verdade para a sua vida. Não existe outra verdade. Não existe meio caminho. Não existe meia verdade. Mas existe a verdade. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. É um livro que tem muitos erros, muitas tradições. Não importa, meu querido, é a palavra de Deus. Ela é viva. Existem igrejas na China onde só tem uma folha, a Bíblia, uma página apenas. E é proibido se ler, não pode pregar o Evangelho. E aquela única folha fala tudo aquilo que você tem de conhecimento, ó. Sabe por quê? Porque ela é viva e verdadeira. Não é a questão da escrita. Não é a escrita, não é a história de um povo. Não é a história de uma nação, que você pode até se perguntar, o que eu tenho a ver com isso? É o povo judeu. Eu sou brasileiro, nós estamos em 2018. Isso foi escrito aí há mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos, o Velho Testamento. Mas o que isso tem a ver comigo? Quer dizer para você, vai mudar a sua vida se você verdadeiramente entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e começar agora a praticar em conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. Como é que ela liberta, pastor? Sabe como ela liberta? Você começar a ler essa verdade, a buscar essa verdade e a praticar a verdade. Quando você pratica a verdade, tudo muda. Conhecer a palavra de Deus. Muitos problemas hoje em muitas igrejas é que não se prega a palavra. Dá-se um valor muito pequeno à palavra de Deus.
Muitas vezes somos convidados a ministrar em várias igrejas. Quando nós chegamos lá, a oportunidade da palavra é 15 minutos, 20 minutos. E aí, nós temos aí muitas vezes um povo anêmico espiritual, fraco espiritual, apóstolo. Sabe por quê? Porque não pratica a palavra. Porque não ouve a palavra. Não lê a palavra. Até isso, aparentemente, é algo talvez da nossa nação, né? Vamos dizer assim. Hoje os nossos políticos não investem em educação, por quê? Porque se investir em educação, os olhos do povo da nação vai se abrir. E ninguém vai mais ter coragem de vender o seu voto. Da mesma forma, eu quero dizer algo à igreja, meu querido. Leia a palavra, busque a palavra. Sabe? Não saia nessa manhã, não saia desse lugar sem buscar aí um versículo, buscar aí um livro. Comece hoje um propósito de leitura da palavra. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Pastor, eu nunca vi Deus falar. Deus vai falar. Deus fala através da palavra. Conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Talvez você que está me assistindo, você está com depressão, você está angustiado, você está triste. Quero dizer algo para você. Você quer ser liberto? Busque a palavra. Busque na palavra a sua libertação. A sua libertação não está em homens. A sua libertação não está num super pastor. A sua libertação não está numa religião, mas a sua libertação está na palavra de Deus. Pastor, isso significa que eu não preciso buscar uma igreja? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que você precisa buscar a verdade. Busque a verdade, busque a palavra. Se você buscar a palavra, tudo vai mudar. Se você buscar a palavra de Deus, se você buscar na palavra a verdade que você precisa para a sua vida, você vai encontrar a verdade que está na palavra. Quando Jesus, ele vai ali lavar os pés dos discípulos, e aí o apóstolo Pedro diz, não, Senhor, agora lava meu corpo inteiro. Porque Jesus começa a lavar os pés, aí Pedro fala assim, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala, ó Pedro, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí o Pedrão fala, né, não, pastor, Jesus, mas, então lava meu corpo inteiro. Aí Jesus fala, vós já sois limpos pela palavra. É a palavra que te limpa. Pastor, eu tenho sofrido muito, mesmo estando na igreja. O que tem faltado para a minha vida? Andar na luz da palavra. Você precisa andar na luz da palavra. Se você andar na luz da palavra, tudo vai mudar. Tudo vai transformar. Você será transformado pela palavra de Deus. É necessário. Se você não ler, se você não buscar, se você não meditar, se você não buscar essa palavra, a sua vida não vai mudar. A Bíblia diz assim, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Por que hoje existem ainda muitos picaretas? Sabe por quê? Porque o povo não busca a verdade na palavra. É muito mais fácil trazer o conhecimento, buscar o conhecimento dos outros. Hoje nós temos muitas ferramentas para espalhar o evangelho, como uma dessas, Facebook, estão aí ao vivo. Estamos aqui em Goiânia, cidade linda. Talvez você está lá no Paraná, talvez você está nos Estados Unidos, talvez você está no Canadá. Talvez eu e você, nós nunca iremos nos encontrar pessoalmente. Mas através dessa ferramenta você está me assistindo. É muito bom, é legal, é jóia, é bacana, é de Deus, eu creio que sim. Mas hoje nós queremos muito apenas assistir vídeos no YouTube, pregações dos outros, não queremos buscar e ler mais a palavra de Deus. E isso só fica apenas no nível do intelecto. A minha vida não muda. Hoje existe especialista de tudo. Se você quer um pastor pentecostal, você encontra. Se você quer um pastor mais tradicional, você vai encontrar. Mas, eu te pergunto, o que tem mudado? Será que você está vivendo um evangelho verdadeiro? Um evangelho profundo? Ou um evangelho raso? Qual é o nível de evangelho que você tem vivido nesses dias?
O Senhor nessa manhã chama você para você, a partir de hoje, desfrutar de um evangelho profundo, um evangelho mergulhado na palavra. Conhecer. Você precisa conhecer. Todo dia nós conhecemos, todo dia você precisa ler. Nós não nos cansamos de conhecer a verdade, nós não nos cansamos de conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra de Deus todo dia. Você precisa ler, você precisa tirar um tempo. Tira um tempo na sua vida, na sua agenda lotada de coisas, de atividades, né? Hoje nós participamos de um ativismo muito grande. Daqui a pouco eu já estarei no meu trabalho, irei trabalhar o dia todo, à noite tem agenda, aí você chega em casa tarde, e aí você vai dormir, e outro dia também a mesma coisa, e essa nossa vida é muito corrida, é muito ativismo, muita coisa. Mas nós precisamos separar um tempo. Você precisa separar um tempo. Se você separar um tempo a partir de hoje e buscar o que você precisa na palavra de Deus, você vai ver que tudo vai mudar. Porque Jesus disse que ela é a verdade. Não existe outra verdade. Não existe um ritual, não existe uma oração, não existe um superpoder, um super crente, um super homem, uma super igreja. Não existe, mas existe a verdade, e a verdade é a palavra. Nós como igreja, nós vivemos hoje dentro de uma igreja doente, dentro de uma igreja que acha que existem super-homens. Mas isso é mentira de Satanás. Por quê? Por que ainda se vive assim? Porque não busca na verdade da palavra. Não busca. As pessoas não leem. E nós aceitamos. Eu quero dizer algo para você. Não é para você se rebeliar contra o seu pastor, nem contra a sua igreja, nada disso. É para você começar hoje a buscar a luz da palavra. Você quer buscar a resposta? Pare de correr atrás de profeta, mas comece a correr atrás da palavra. Sabe qual é o problema? Queremos sempre o mais fácil, né? Somos uma geração fast food. Você chega lá na empresa, você pede o seu prato e eles garantem fazer o seu prato em 15 minutos. Se atrasar mais do que 15 minutos, nós achamos ruim. Essa geração fast food. Nós queremos uma oração, nós queremos uma imposição de mãos e queremos logo o resultado. As coisas não funcionam assim. Você precisa passar por um processo de maturidade para você alcançar as bênçãos de Deus. Ah, pastor, quer dizer que Deus não pode fazer? Deus pode fazer, sim, Ele é Deus. Ele faz da forma que Ele quiser, Ele é Deus. Mas eu quero trazer a luz sobre as suas trevas. Sabe qual é a luz das suas trevas? Busque na palavra. Busque na palavra a direção que Deus tem para você. Você quer ouvir Deus falar? Leia a palavra. Busque na palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É impossível você buscar na palavra e não encontrar a verdade. Ele está dizendo, se você buscar a verdade é a palavra, se você buscar a palavra, você vai encontrar a verdade para a sua vida. Nós precisamos todos os dias buscar essa verdade maravilhosa, que é a palavra de Deus. Deus nos deixou isso aqui, ó. Deus nos deixou essa palavra. Sabe para quê? Para eu e você desfrutarmos da bênção do Senhor aqui na terra. Você quer desfrutar dessa bênção? Comece hoje a buscar a palavra. Comece hoje a ler a palavra. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vai transformar. Eu tenho certeza. Comece a pegar essa palavra e a comer. Eu pergunto, o que você come? Qual os alimentos que você tem comido nesses dias? É a palavra? Ou é a internet? O que você tem buscado? Você é o que você come, meu querido e minha querida. É muito fácil descobrir um crente fraco, doente ou um crente forte. Muito fácil. Você passa com ele 30 minutos de conversa. Você já consegue detectar se ele é um cara que lê a palavra. Ou se é um cara que é apenas cheio de balela. Busque a palavra.